Deputado Bruno Dauaire, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que me assistem pela televisão e aqueles que me acompanham exatamente através dos movimentos sociais. Eu trago aqui, até para informação e conhecimento dos meus pares, o que está acontecendo numa comunidade importante da cidade do Rio de Janeiro, que é a Vila Autódromo, lá na Zona Oeste. A Vila Autódromo, há muito tempo que seus moradores detêm um título que lhes foi dado pelo Estado do Rio de Janeiro, que é o direito de real uso. Ou seja, é quase que um título de propriedade. E esse direito de real uso por 99 anos, prorrogáveis depois que terminar esses 99 através de uma avaliação. Pois bem, aí vem a história dos mega eventos na cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que os mega eventos na cidade do Rio de Janeiro, ele tem na sua condução, ele é vanguardiado exatamente pelo mercado imobiliário. É o capital presente da cidade, com seu poder destruidor e massacrador, né? E aí o que acontece? Está vanguardiado exatamente pelo setor imobiliário. E naquela área ali, sempre o setor imobiliário, a especulação, a incorporação, eles estiveram de olho atento, porque é uma área que a tendência da expansão do Rio de Janeiro é para lá, tendência também a se valorizar, e aí o que acontece? Aqueles que estão lá há 20, 30, 40 anos, começam a existir em cima deles um processo cruel de retirada dessas pessoas e sem dar a oportunidade para que elas realmente passem a ter uma vida digna como tem nesses lugares. Não há a menor justificativa. E aí o que acontece é o seguinte: tudo isto é uma ação feita e coordenada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro através do alcaide Eduardo Paes. É isso que acontece, não é de hoje. Não há diálogo com as comunidades simples da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, o poder público impõe de goela abaixo, de cima para baixo, aquilo que ele entende que deve ser e como que deve ser. Então é isto que está acontecendo na Vila Autódromo. Famílias, não é uma, nem duas, nem três, milhares de famílias. 40 anos, e que estão sendo praticamente expulsas. Aqui é o Netuno, tá? Netuno, copia CCO. Tenta desagregação daquela comunidade. A embarcação tá vazia, confere. Isso daí realmente não condiz com... Liga pra mim, libera a ponte pro Falcão que tá com passageiro, por gentileza. Ou melhorar as condições de vida de quem nela mora. Aí, Falcão. Vai acontecendo e nós não podemos de forma alguma ficar quieto, ficar calado. Ou seja, praticamente a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a serviço de empreiteiras, porque aquilo dali também é um quinhão cobiçado há muito tempo pelas empreiteiras, e como lá estão presentes a Odebrecht, a Carvalho Rossi e Andrade Gutierrez. Então, ou seja, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro se colocando a serviço dessas empreiteiras e, por conta disto, tentando criar espaços através de remoções desumanas feitas de populações, de comunidades que nós estamos vendo, assistindo e estamos denunciando. Então, nós não podemos de forma alguma, até porque o que a gente assiste é que essas empreiteiras que estão por detrás de procedimentos desumanos, em relação àquela população da Vila Autódromo, são empresas que hoje estão envolvidas até a cabeça nessa operação Lava Jato. Ou seja, é isso daí que nós não podemos assistir calado, quieto, de forma alguma. E aí o que acontece é o seguinte: vocês podem até dizer, poxa, mas isso aí é um problema do município do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas não é verdade, porque acontece muito com o aval do governo do estado do Rio de Janeiro. Na questão, por exemplo, de ser conivente em passar por cima, inclusive,
dessas concessões de direito de uso real para aquelas populações que vivem lá há 30, 40 anos na Vila Autódromo. Então, nós não podemos ficar calados, não podemos ficar quietos, e aqui a gente vem trazer isto até sobre uma forma, não só de informação para os outros deputados e as outras deputadas, mas, acima de tudo, trazer essa informação para os pares, para que esta Assembleia Legislativa tome uma posição em relação à conivência do Estado do Rio de Janeiro num processo que acontece nessa cidade, com a justificativa de que é necessário prepará-la para o acolhimento de mega eventos, mas que na verdade está se redesenhando urbanisticamente esta cidade, e neste redesenho, praticamente do final dele, só vai ficar espaço para aqueles que têm alto poder aquisitivo, aquinhoados com essas benesses aí do capital, porque os demais vão cada vez mais sendo expulsos para distantes daquilo que eles vivem atualmente e indo cada vez mais para as periferias, onde há necessidade de tudo, onde há inclusive a inexistência e a falta de presença do Estado. Então, nós estamos trazendo isto daqui, sobre a forma de denúncia, mas ao mesmo tempo, São Pão de Açúcar, CCO. nosso total apoio a atracação vai ser na 3B, logo após a saída do URCA, tá? A URCA tá vindo aí para cumprir o nosso horário de 18h40, o Pão de Açúcar cumpre aqui os 18h50, ok? Homens e até as crianças se envolvem no movimento de resistência, porque aquilo dali é a terra onde eles às vezes nasceram, eles se criaram e estão vivendo. Então nós não podemos de forma alguma concordar com esse tipo de procedimento, com esse tipo de atitude por parte do governo da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes, tendo por detrás ou se vindo exatamente daquele que representa interesses que não são os interesses da população, que não são os interesses da cidade, que não são interesses que estejam comprometidos com a melhoria da condição de vida daquela população. Eram essas considerações que eu gostaria de falar e deixar aqui para conhecimento de todos o que está acontecendo com a conivência. Não é a omissão, é conivência mesmo do Estado do Rio de Janeiro através do governo atual, senhor Fernando Pezão. Esgotar.